Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero falar sobre uma verdade que me desmonta toda vez que eu penso nela. Uma verdade que revela um amor que não depende da minha constância, da minha fé ou da minha maturidade. Hoje eu quero te lembrar de algo profundo. Você não precisa acreditar em Deus para Ele acreditar em você. Porque uma das coisas mais fortes que eu aprendi nessa caminhada é que a fidelidade de Deus não depende da minha lembrança dele. Ele continua sendo Deus, mesmo quando eu não sou nada. E houve fases da minha vida em que eu simplesmente esqueci de Deus. Não por rebeldia declarada, mas por um cansaço emocional que anestesiou a minha alma. Eu vivi como se ele não existisse, como se eu fosse suficiente, como se os meus caminhos dependessem apenas da minha força limitada. E ainda assim, ele acreditou em mim. Eu me apoiei em pessoas, em desejos, em urgências do coração. Me enchi de decisões carnais, de escolhas apressadas, de rotas que eu mesmo inventei. E ainda assim ele não me abandonou. Ele cobriu o que eu nem sabia curar, protegeu o que eu não sabia guardar e cuidou de mim muito além do que eu merecia. Porque por muito tempo eu vivia achando que as minhas vitórias eram um mérito meu e que as minhas dores eram um castigo pelas minhas escolhas, como se Deus fosse um juiz distante e não um pai presente. E foi exatamente nesse lugar torto da minha ignorância espiritual que a palavra deixou de ser doutrina e se tornou sobrevivência. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os teus pecados. Salmos 85, 2. E eu vivi longe, mas ele me cobriu de perto. Eu me esqueci, mas ele não me devolveu o esquecimento. Eu me perdi, e ele continuou me chamando pelo nome. Foi então que eu compreendi algo que mudou tudo. A graça não depende do meu entendimento. Ela não espera eu amadurecer para agir. Ela não pede permissão para entrar. Ela simplesmente me alcança, exatamente onde eu estou, exatamente como eu estou. E hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar a misericórdia costurada em tudo aquilo que eu sobrevivi. As portas que ele fechou quando eu insisti em ficar. As dores que ele permitiu quando eu não queria enxergar. Os desvios que me feriram na hora, mas me salvaram depois. E os detalhes que ele organizou com o zelo que só um pai pode ter. Ele acreditou em mim quando eu não acreditava nele. E quando essa consciência finalmente me encontrou, ele me levantou de um jeito que força humana nenhuma é capaz de fazer. E hoje eu caminho sem medo. Não porque eu sou forte, mas porque eu sou guiada. Eu caminho com esperança, não porque eu mereça, mas porque ele nunca desistiu daquilo que ele mesmo plantou em mim. E se hoje eu escrevo, é porque ele me trouxe até aqui. Se hoje eu falo, é porque ele me esperou no meu próprio deserto. E se hoje eu amo, é porque ele me amou primeiro, inclusive quando eu não sabia amar direito. E eu sou o testemunho vivo da graça que me encontrou antes mesmo que eu a buscasse. E há um versículo que sela tudo isso. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmos 27, 10. Então, se hoje você se sente distante, frio, cansado ou até incrédulo, se acha que falhou demais para ser alcançado por Deus, eu oro para que você entenda isso com todo o coração. Deus não desistiu de você, ele não se afastou, ele não mudou de ideia. A fidelidade dele não depende da sua constância, mas quando você não acredita, ele continua acreditando naquilo que ele plantou em você. Então, se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também acha que se afastou demais para ser alcançado de novo. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá você vai encontrar capítulos sobre graça, misericórdia e um Deus que permanece mesmo quando nós falhamos. E obrigada por caminhar comigo nessa jornada de graça imerecida, misericórdia constante e amor que não desiste. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!